Vamos lá, terceiro ano, vamos continuar resolvendo o TD. Hoje nós vamos resolver o TD, certo? Da questão número 7 até a questão número 12. São seis questões hoje. Então, tá aqui o nosso assunto da sétima questão, certo? Vamos falar um pouquinho sobre nova ordem mundial. Um dos símbolos, nova ordem e velha ordem mundial, melhor dizendo, um dos símbolos dessa transição da velha ordem, não, vou dizer, do mundo bipolar para o mundo multipolar, certo? Seria isso aqui, ó. Vou ampliar, ó. E o que é isso aí que está aparecendo? Isso aí é uma foto do Muro de Berlim. Onde foi construído o Muro de Berlim? Evidentemente na cidade de Berlim. Certo? A cidade de Berlim, certo? Dá para ver a foto? Vou voltar. Aqui a foto, fica aí, deixa ela aí. Então, a cidade de Berlim, assim como a Alemanha, pós-guerra, ela foi dividida em 4 partes. A Alemanha foi dividida em 4 zonas. Uma de influência soviética, que foram os grandes vencedores da Segunda Guerra. Uma com influência soviética, uma francesa, uma inglesa, uma americana. A inglesa, a francesa e a americana se tornaram a Alemanha Ocidental e a outra a Alemanha Oriental. Assim se deu também na cidade de Berlim. Tá? Então Berlim foi dividido em 4 áreas, as 3 lá, a parte francesa, inglesa e americana, se transformou em Berlim Ocidental e nós tivemos Berlim Oriental. A gente sabe que o capitalismo na Europa ele é muito dinâmico e ele proporciona uma qualidade de vida boa para os seus habitantes, diferente do capitalismo da Etiópia, por exemplo, onde as pessoas passam fome. Né? Então você tinha a liberdade, a democracia na parte oriental de Berlim, e você tinha a ditadura, né, comandada também, né, sob a influência da União Soviética em Berlim Oriental. Os dois eram alemães, certo? Os dois lados alemães, mas você tinha influência muito forte da União Soviética. Então, claro, se você nasceu numa cidade onde um lado da cidade é uma democracia e o outro lado da cidade é uma ditadura, onde um lado progride, porque recebe muito investimento internacional, exatamente para dizer que o capitalismo era melhor do que o socialismo no período da Guerra Fria. Então você tem, evidentemente, uma tendência a ir para o lado melhor. Ainda mais você sendo de Berlim, da cidade de Berlim. Então muita gente começou a sair de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. O que ocasionou o quê? Para evitar essa fuga de pessoas, né, no período da Guerra Fria, guerra ideológica, tá, não me permitir isso. Né? Então eles construíram um muro ali na fronteira de Berlim Oriental com Berlim Ocidental. Ok? Nós tivemos o colapso soviético a partir dos anos 80, certo? Entra lá os anos 90, no final dos anos 80 para os anos 90, 1990 ainda é nos anos 80, por incrível que pareça, certo? Você tem a queda do muro, e ele era o símbolo, né, dessa divisão de mundo bipolar, certo? E hoje, né, o lugar lá, as partes do muro que ainda restou, que não foram derrubadas, são atrações turísticas. Tá certo? Então vamos para a questão que tem relação a isso daí. Continuando, questão de número 8, né? Vamos agora para a questão de número 8, certo? Tá aqui o símbolo, tá todo, ó, tá vendo? Esse símbolo aí é o símbolo do Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? Quando a Guerra Fria se estabeleceu, os países da Europa Ocidental, que eram aliados dos Estados Unidos, formaram um bloco militar chamado de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, se qualquer um desses países fosse invadido pela União Soviética, certo? Então, haveria a junção dos países que compõem esse bloco para
para lutar contra a União Soviética ou contra o bloco soviético, né, que faziam parte da Alemanha Oriental, ou melhor, da Europa Oriental. Então, eles criaram essa OTAN. Aí, pensando nisso, já nessa condição, os países da Europa Oriental, certo? Com a União Soviética, que era o grande comandante do mundo, vamos dizer assim, socialista, tá? Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, do mundo socialista, resolveram criar um bloco também para se contrapor a essa OTAN, certo? Então, a Polônia era um dos países, Polônia, Hungria, Bulgária, deixa eu ver, Tchecoslováquia, existia a Tchecoslováquia, né? Iugoslávia, eram países aliados da União Soviética, né? Então, tinha vários outros, né? Então, esses países da Europa Oriental, que a Europa é dividida basicamente em duas, Europa Oriental e Europa Ocidental. Hoje a gente sabe que tem uma divisão um pouco diferente. Então, esses países, certo? Eles se juntaram na capital da Polônia, fizeram um grande acordo para também criar um bloco. Se um deles fosse atacado por qualquer país da OTAN, ou pela OTAN como todo o bloco iria se juntar para lutar contra essa invasão de qualquer que seja os países, qualquer que fosse o país da Europa Oriental. Então formou-se na cidade de Varsóvia, capital da Polônia, certo? Tá aí o símbolo, tá dando para ver aqui, né? Certo? Então formaram aí o Pacto de Varsóvia. Então o Pacto de Varsóvia foi um bloco militar antagônico, certo, à OTAN, certo? Mas ambos pensando nos países europeus. Ok? Então vamos lá à questão número 8. Questão de número 9. Certo? Tá aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Esse é o símbolo da União Europeia, né? Aí, ó. Larguecendo aqui, botando na tela inteira. Certo? Então tá aí o símbolo da União Europeia. Voltando. Certo? Então a União Europeia, a gente sabe que ela começa com a Benelux, como eu falei na aula anterior, quando eu estava explicando o negócio do Brexit. Na questão, uma das questões anteriores, não lembro qual era. Qual ela também não estaria errado, né? Então, aí a questão, uma das questões anteriores que falava do Brexit, da saída da Alemanha, né? Do Reino Unido. Então, você tem a União Soviética. Olha, meu Deus do céu, esquece aí. Então, a União Europeia, ela nasce do Benelux, em junção com a SECA, certo? Formando a Europa dos Seis. O Tratado de Roma ratifica a formação do bloco, certo? Depois entra mais 3 países nos anos 70, mais 3 países nos anos 80, mais 3 países nos anos 90. Há um novo tratado que substitui o de Roma, que é o de Maastricht. É criada as 4 liberdades, a política única de defesa, a política externa comum e o euro, né, que é a moeda comum, certo? Aí depois um dos países que faziam parte da União Soviética que esfacelou-se, né, que acabou, a União Soviética virou várias repúblicas, as 15 repúblicas separaram, né? Tinha algumas na Europa, tinha outras na Ásia, né? Que você sabe, a Estônia, Letônia e Lituânia eram da Europa, certo? Então houve toda uma história de formação do bloco, certo? Aí esses países equilibraram suas dívidas, passaram a não gastar mais do que arrecadavam, controlaram a inflação, passaram a ser democracia. Sem esses quesitos eles não poderiam entrar no bloco. Então aí entraram na União Europeia, ok? Então a nossa 9ª questão vai falar sobre isso daí, ok? Eu vou explicar aí na presencial, né, cada um das 6 questões, como você está vendo que já aconteceu na questão anterior, certo? Então o bloco mais forte do planeta, União Europeia, tá bom?
Prontinho aí, meus queridos. Agora vamos para a questão de número 10. Questão de número 10. Certo? Vou colocar aqui, tá vendo? Ó? É o Mercosul, né? A imagem corresponde ao Mercosul. Vou ampliar. Aí ela ampliou-se. Certo? Então o Mercosul ele é ratificado pelo Tratado de Assunção. Na época, o presidente do Brasil, que fez parte da criação, né, o Brasil é um dos signatários do Mercosul, foi o Fernando Collor, aquele que sofreu o impeachment. Vamos voltar aqui, tá aqui a imagem, ela vai ficar aí. Né? Então, Fernando Collor. Então foi ratificado na capital do Paraguai, Assunção, a formação do Mercosul. Quais seriam os sócios signatários, né, junto com o Brasil? É o que vai estar na questão. O Mercosul, ele, não sei se vocês viram agora, curiosamente, as placas dos carros brasileiros estão mudando. Podem olhar, passem a observar isso aí. Certo? As placas agora são de acordo com uma resolução do Mercosul, do bloco. Certo? Então tem lá Mercosul na plaquinha do carro, ela agora é assim, azulzinha com branca. Pode observar agora que mudou, porque o Brasil faz parte desse bloco juntamente com mais 3 países da América do Sul. Já que o Brasil é um país da América do Sul, o maior país da América do Sul, 47% da América do Sul é só Brasil. Certo? Ele se juntou com o segundo maior país da América do Sul e 2 países menores. Sempre que um desses países, inclusive, já pertenceu ao Brasil com o nome de República Cisplatina. Tá? Então, quais seriam esses países que, junto com o Brasil, foram signatários do Mercosul? Só o que é signatário? Signatário é fundador, o fundador. Certo? Vamos supor que eu, com o grupo do terceiro ano, nós criamos um grande bloco de estudos, não só para nós, mas para todos os estudantes de Fortaleza. Então nós somos os sócios daquele grupo, os sócios signatários, ou seja, os sócios fundadores. Tá certo? Então, quais são os países da América? Eu posso dividir a América do Sul em 4 partes. A região das Guianas, o Brasil é um bloco único, né? Certo? Não dá para enquadrar bem o Brasil nem na região das Guianas. Eu poderia dizer lá que Roraima e o Amapá fazem parte das Guianas, mas o Brasil como um todo não faz parte da região das Guianas. Né? O Brasil está longe da Cordilheira dos Andes, tão longe assim não, mas está longe. Não tem áreas na Cordilheira dos Andes. Certo? Infelizmente, o Brasil não teve aquela expansão para o oeste, como teve os Estados Unidos, para pegar a área da Cordilheira dos Andes. Né? Então, tem a América Latina, que é exatamente esses 3 países que compõem a América Latina, que formaram com o Brasil o Mercosul. Tá? Então, são 4 blocos: América Latina, Andina, Guianas e Brasil. Ok? Vamos para a questão. Um pouquinho em agricultura na 11ª questão, na 11ª, né, como a gente costuma brincar. Na 11ª vai falar, evidentemente, de agricultura. Né? A agricultura ela é a arte ou técnica de cultivar plantas. Você tem diversas culturas, né? Algumas plantas se adaptam melhor a determinados solos, a determinado relevo e a determinado clima. Não é verdade? Né? O solo, quanto mais matéria orgânica, mais a capacidade dele de produzir. Para se fazer agricultura, os biomas no mundo eles foram devastados. A gente sabe disso, não só para essa prática, mas para essa... Por conta dessa prática também os solos passaram a ser bastante... os biomas passaram a ser bastante devastados. Né? Mas é claro, é uma atividade essencial, desde o período agrícola da humanidade, né? Que tem um primitivo, o agrícola comercial e o urbano-industrial, que é a atual fase da sociedade. Né? Dependendo de cada quesito, né? Tem, quando se pega a história de um, quando se pega determinadas coisas de outro, mas estamos falando na forma de produzir, né? de lidar com a natureza. Então, essas são as 4 fases e nós estaríamos no período técnico, científico, informacional, que inclusive chega até a agricultura também. Né? No começo a agricultura era de subsistência,
passou a pegar os excedentes comercializáveis, a fase comercial, né? Vários lugares foram deixados de lado que não produziam mais. Por quê? Porque acabou a matéria orgânica. Por quê? Por causa das queimadas, a má utilização do solo, né? Então, a terra ela passa a ser uma moeda, né? Quem tem terra tem onde plantar, se tiver condições, produz. Se não tiver, fica lá com a terra sem poder produzir. Certo? Só que aí o homem foi percebendo, foi estudando mais sobre essas questões das culturas, das plantas, do solo, veio a pedologia, que é uma ciência que nasceu na União Soviética, relativamente nova, né, porque é do século XX, certo? Para tentar melhorar o solo. Aí, por exemplo, aquelas áreas que eles foram deixadas de lado voltaram a produzir, porque houve uma correção do solo. Por exemplo, no solo do Cerrado, que é mais salgado, eles fazem uma triagem e conseguiram, né? Plantar soja, né? Plantar muita soja. O Brasil é um dos grandes produtores de soja. E esse ano vai ter recorde ou melhor, 2020, né? Que já estamos em 2021, recorde de produção, né? De colheita. Então, aí, claro, por conta de a terra ser um meio de produção, né, da agricultura, do setor primário, ela é motivo de disputa. Então, muita gente acaba perdendo suas terras, porque vem alguém e toma, tem pressão dos latifúndios sobre os minifúndios, o que acaba ocasionando a saída de muita gente do campo, né, porque não tem como plantar, questões climáticas, seca, etc., para as cidades, certo? E essa questão de número 11 fala disso, tá? Vamos para a questão. Olá, finalmente para encerrar, né? Eu fiz vídeos compactados, 6 vídeos, a apresentação em 6 vídeos, 7 vídeos, certo? Então, para ficar mais fácil na hora de editar, né? Editar é botar essas coisinhas aí e tal, né? Então, a questão de número 12. Questão de número 12, né? Na questão do número 12 vai falar de um tipo de modo, né, de uma unidade produtiva, vamos dizer assim, que foi do período colonial, mas existe até hoje, né? Grandes fazendas monocultoras. O que é monocultora? É uma fazenda que produz basicamente um produto. No Brasil foi comum com a cultura da cana-de-açúcar. As fazendas grandes que produziam cana-de-açúcar. Para quê? Para fazer açúcar. Para quê? Para vender para a Europa, principalmente. Certo? Porque para adoçar antigamente era mais complicado. Se usava algumas coisas que não aderiam muito bem ao líquido. E o açúcar não, você bota lá e derreteu, tá ótimo. Né? Então essas grandes fazendas que utilizavam trabalho escravo, grande quantidade de mão de obra, que tinha a finalidade de exportação, elas receberam o nome. Foi comum isso também no sul dos Estados Unidos, naqueles estados do sul que tinham, digamos assim, uma tendência mais à questão do setor primário da agricultura, da produção agrícola, né? Tanto que houve até uma guerra entre os norte e o sul americanos, chamada Guerra da Secessão, o norte mais industrializado, que não queria mais escravos, e o sul que os escravos eram a mão de obra da produção deles, então eles não queriam abrir mão dos escravos, gerou uma guerra civil entre estados do norte e estados do sul. Claro que não foram todos os estados, né? Alguns ficaram aquém daquela guerra, até porque no começo dos Estados Unidos, os Estados Unidos eram resumidos à parte leste, não é isso? Que era exatamente onde tiveram as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. Pronto. Esse sistema de produção foi ali para o sul dos Estados Unidos, certo? Os Estados só conseguem esse imenso país depois da marcha para o oeste. Você sabe bem que eles chegam até a Falha de San Andrés, as Montanhas Rochosas e, claro, ao Pacífico. Né? Então, além de lá, também na América Central e na América do Sul usou essa unidade de produção agrícola, que é a questão aí que a gente vai fazer na questão número 12. Tá bom? A foto aí que vocês estão vendo é de um sistema agrícola desse tipo, que vai ser a resposta, que eu não vou dizer aí, vou dizer pessoalmente para vocês. Ok? Então tá aí a questão. Tchau, tchau.